Graças a paz, meu irmão. Você já percebeu que o livro dos Salmos começa com uma pergunta implícita? Qual caminho você está seguindo? O Salmo primeiro apresenta apenas dois caminhos, dois destinos e dois tipos de pessoas. E tudo começa com a palavra bem-aventurado. Assim como Jesus faz no Sermão do Monte, o Salmo começa com uma bem-aventurança. Bem-aventurado o homem ou o homem verdadeiramente feliz. Não feliz segundo o mundo, mas feliz diante de Deus. A felicidade bíblica não é a ausência de problemas, mas é viver debaixo da bênção e do favor do Senhor. E o salmista começa mostrando como vive esse homem. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Existe uma progressão aqui. Primeiro ele anda, depois se detém e finalmente se assenta. É uma descida lenta. Ninguém cai de repente. Primeiro ouve os conselhos errados, depois passa a andar naquele caminho e por fim se acomoda ali. No início, ele apenas escuta conselhos. No final, ele passa a dar conselhos que são contrários à palavra de Deus. Se o seu conselheiro é um ímpio, logo você passará a praticar o que ele pratica. Mas o salmo não fala apenas do que o justo evita. Ele mostra em que o justo tem prazer. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O homem piedoso, redimido, salvo, ama a palavra. Ele não é governado pelas próprias emoções, mas pela lei de Deus. Ele a lê pela manhã e a leva consigo durante o dia. Enquanto trabalha, dirige ou descansa, aquele texto continua em sua mente. Ele volta ao versículo, medita, ora, lembra das promessas de Deus. Seu coração está constantemente sendo alimentado pelas Escrituras, em todos os momentos, em todas as escolhas. Por isso ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros, uma árvore que dá o fruto no tempo certo. Nem sempre os frutos aparecem imediatamente, mas aparecem na estação determinada por Deus. E aí, quando a situação exigir fé, haverá fé. Quando exigir paciência, haverá paciência. Quando exigir domínio próprio, haverá domínio próprio. Porque o fruto não é produzido pela força humana, mas pelo Espírito Santo. O justo frutifica para a vida, ele está sempre sendo irrigado por uma fonte inesgotável. Por isso o salmista continua: sua folhagem não murcha. Existe beleza na vida piedosa, uma beleza perene e constante de uma obra sobrenatural que reverbera para além desta vida. E tudo quanto faz prospera. Mesmo em situações ou em circunstâncias adversas, o justo prospera. E essa prosperidade não é de riquezas materiais, mas das espirituais, daquelas que nem a traça e nem a ferrugem consomem, como afirmou o nosso Senhor Jesus no Sermão sobre o Monte em Mateus 6,19. Ser bem-sucedido e prosperar está sempre ligado a fazer aquilo que Deus ordena, pois há uma bênção nas cruzes, perdas e tristezas dos justos. O maior sucesso do justo é encontrar descanso eterno em Deus. Mas os ímpios não são assim. Agora o salmista apresenta um contraste para a bela imagem do justo. Tudo dito de bom sobre o justo não é verdade sobre o ímpio. A verdade é que eles são como a palha que o vento dispersa. Sem Cristo, o homem está morto em seus delitos e pecados, como bem afirmou Paulo em Efésios 2:1. É inútil, incapaz, não produz fruto, não permanece. Por isso, o vento espalha. Esse é o destino deles, a morte os consumirá. E o salmista continua: por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, suas obras não poderão salvá-los. Diante do grande juiz serão encontrados culpados e aceitarão sem reclamar o seu destino de condenação. Nem os pecadores na congregação dos justos. Eles não terão direito ao céu, que é a congregação dos justos, a presença de Deus. Eles sequer suportarão viver lá, pois não terão prazer em Deus nem na sua lei. Falam contra Deus e o seu ungido. Como disse Spurgeon, é mais fácil os peixes viverem em árvores que os ímpios no céu. O salmo encerra com o fim de toda a história, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Conhecer aqui não é apenas saber, pois Deus sabe de todas as coisas. Trata-se de um conhecimento para a salvação. As palavras de Jesus em Mateus 7,23, no Sermão sobre o Monte, com esse versículo, quando ele diz: eu nunca vos conheci. Muitos podem dizer que conhecem Jesus, que operarão sinais e prodígios em seu nome, mas naquele dia Jesus dirá que não os conhece.
De fato, o Senhor conhece o caminho dos justos, pois Ele mesmo separou para a salvação e Ele mesmo preparou boas obras para que o justo andasse nelas, como bem afirmou o apóstolo Paulo em Efésios 2:10. Mas o caminho do ímpio perecerá. Seus passos são inúteis e suas obras perecerão. Para finalizar, eu deixo algumas perguntas para reflexão. Em que você tem prazer? Quem é o seu conselheiro? Em que caminho você está andando? Onde está o seu coração? Porque existem apenas dois caminhos. O caminho dos ímpios perecerá, mas o Senhor conhece o caminho dos justos. Assim como no Sermão do Monte, o Salmo primeiro começa com uma bem-aventurança e termina com a promessa da glorificação e de juízo completo da parte de Deus. Que o Senhor faça de nós homens e mulheres que encontram prazer na sua palavra. Até o próximo Salmo.